Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não conhece, eu sou o Léo. Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e a ser muito bem-vindo. Bom, no vídeo de hoje vamos trazer a seguinte reflexão com respeito à volta do Senhor Jesus. A última chance, meu querido. A última chamada. Pois é. Sabe aquele momento que você está ali no ponto de ônibus, aguardando ali o ônibus, né? A condução ali, guardando o ônibus e de repente você acaba se distraindo com o seu telefone, com o seu smartphone ou com qualquer outra distração e aí o ônibus passa e você perde aquela oportunidade. Então, você não estava atento, você não estava vigilante. Pelo contrário, você estava desapercebido. E é o que Deus ele nos alerta com respeito à vinda dele, que não venhamos estar desapercebidos. Pelo contrário, que venhamos estar vigilantes. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 8, diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. É a última chamada, meu querido. No versículo 8, ele já começa dizendo que nós não devemos ignorar. Ignorar o que, Léo? Ignorar que o Senhor Jesus está voltando. Ainda que o tempo esteja, talvez ao nosso entendimento, que o tempo esteja demorando para o Senhor Jesus voltar. Ainda que o tempo pareça estar tardio, mas não podemos ignorar que isso é um fato, que o Senhor Jesus ele irá voltar. E que esse acontecimento é a promessa de Deus. Óbvio, quem prometeu é fiel para cumprir. Ainda que ao nosso ver pareça estar demorando, mas ela irá se cumprir. Essa promessa da volta do Senhor Jesus, ela irá se cumprir no tempo determinado. O que talvez aos nossos olhos pareça tardio, mas não é tardio. É Deus sendo longânimo, misericordioso para conosco e para, principalmente, com aquela pessoa que ainda está desapercebida, que ainda está longe, que se afastou do Senhor Jesus, que está distante. Então ele está ainda dando mais uma oportunidade. Ele está tendo misericórdia. É a única coisa que ainda o detém. É a única coisa que ainda impede que ele venha. É o tempo de misericórdia. Deus está tendo misericórdia para com essas pessoas, para que elas se voltem para Ele, se arrependam dos seus pecados e por eles sejam salvas. No versículo 9 diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É a última chance, é a última chamada. No versículo 10 diz assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Você
É só você ligar os noticiários, né? Ligar a TV, sua TV, internet, enfim, tá por toda parte. Estão por toda parte os elementos da natureza abrasados, incêndios em vários lugares. Esse clima estranho que nós vivemos, em um momento está frio, daqui a pouco está calor, daqui a pouco volta a ficar frio, né? A temperatura fica fria, às vezes chove, e ao mesmo tempo que chove, aparece o sol e faz aquele calor terrível. Por exemplo, esse momento aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, essa época do ano era para estar aquele calor terrível, e não está. Parece que ainda estamos lá no meado do ano, né? Então esse descontrole climático, tudo isso, os elementos da natureza sendo abrasados, tudo isso anuncia a vinda do Senhor Jesus, que está próxima, E você veja que no versículo 10 ele diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Por que ladrão da noite? Porque o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela diz que a vinda do Senhor Jesus será comparada ao ladrão da noite. Ora, quando um ladrão ele vai à noite, né, cometer o seu crime, roubar ali, né, o ladrão ele vem à noite. Por que ele vem à noite? Porque é um momento que as pessoas elas estão mais desapercebidas. Então, a palavra de Deus ela compara a vinda do Senhor Jesus como ladrão da noite no tocante a isso. Que a volta do Senhor Jesus será repentina como um ladrão da noite. E o que ele nos alerta é que devemos estar atentos, vigilantes, porque a qualquer momento ele pode voltar. E tudo aponta para isso. Todos os acontecimentos a nível mundial estão apontados para essa direção, para essa profecia, para essa promessa da vinda do Senhor Jesus. Então, o que nós podemos observar aqui? Três alertas nesses 3 versículos que Deus ele traz para nós. Primeiro, não devemos ignorar de maneira alguma a volta do Senhor Jesus, como diz no versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Que coisa? A volta do Senhor Jesus, que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos um dia. Ou seja, é atemporal. Não importa o tempo, não importa o momento, é a qualquer momento. A qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar e nós não podemos ignorar de maneira alguma isso. Esse é o primeiro alerta. O segundo alerta é, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa. Ou seja, aquilo que parece estar demorando, não está demorando. Deus ele é fiel para cumprir a sua promessa. E ela irá se cumprir no tempo determinado. O que ao nosso ver parece ser algo demorado, está sendo, sim, a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, a misericórdia dele. A última chance que ele está proporcionando ainda para as pessoas elas se arrependerem e se voltarem para ele e serem salvas. E o terceiro alerta é o seguinte: mas o Senhor virá como o ladrão da noite. Ou seja, devemos estar atentos, vigilantes. Então, o primeiro versículo, o primeiro alerta é: não ignoramos, não podemos jamais ignorar que Jesus está voltando, ainda que isso pareça ser demorado. Por quê? Porque o segundo alerta é: quem fez a promessa é fiel para cumprir. Deus vai cumprir com a sua promessa. E o terceiro alerta é: devemos estar
vigilantes, para que possamos tomar posse dessa promessa, que é a salvação que há na vinda do Senhor Jesus, para que não sejamos desapercebidos, não estejamos desapercebidos, e assim venhamos a negligenciar o nosso relacionamento com Deus, e assim, na volta dele, nós não sermos salvos por ele. As pessoas, elas querem saber quem é o anticristo, elas querem saber quando que Jesus vai voltar, elas querem saber de profecia A, de profecia B, elas querem saber de prosperidade financeira, elas querem saber um monte de coisa. Mas o que é principal, que ela realmente precisa saber é: você está preparado? Você está atento? Você está vigilante? Jesus pode voltar para você. Talvez o seu fôlego de vida seja o último. Talvez você possa, nesse exato momento, estar assistindo esse vídeo, e nesse exato momento, daqui a algumas horas, você pode morrer, como eu também. E aí, você está pronto? Ou Jesus pode voltar. A Bíblia diz que será um abrir e fechar de olhos. E será se nesse momento você estará desapercebida ou vigilante? Será se você tem cuidado da sua vida com Deus, do seu relacionamento com Deus? Será se você tem colocado o seu relacionamento com Deus como prioridade para que Ele faça o mesmo por você no dia da volta dele? Então pense nisso, meu querido. Porque esse é o alerta da salvação. A última chance, a última chamada. Não ignore. Não ignore. Não ignore essa mensagem, porque veio de Deus para a sua vida. Não ignore. Quem fez a promessa que voltaria e salvaria a sua igreja foi o Senhor Jesus. E Ele irá cumprir. Ele irá cumprir. E ainda que possamos achar que está demorando, Ele não está demorando. Ele veio na hora certa. Ele está tendo misericórdia para que você se arrependa dos seus pecados e quando Ele voltar, seja salvo por Ele. Terceiro, esteja atento a isso. Vigie. Vigie. Conserta o que precisa ser consertado. Deus, Ele tem duas promessas. A promessa de Deus é dividida em duas partes. A vida abundante, que significa o quê? As bênçãos aqui na terra, desde prosperidade financeira, cura de uma doença, conversão de um familiar, livramentos de morte e várias outras coisas. Todas as bênçãos, todo o agir de Deus nesse mundo, nessa terra. Isso consiste a vida abundante. E a vida eterna, que é a promessa feita por Deus no tocante à eternidade. A nós passarmos a viver uma eternidade com Deus, a sermos salvos. Então, vida abundante e vida eterna. Assim são as promessas de Deus, divididas nessas duas partes. Só que, obviamente, a vida eterna é muito mais importante do que a vida abundante, porque é eterna. E com a eternidade não se brinca, meu querido. Tanto uma promessa quanto a outra, você só irá tomar posse dela se você estiver atento, vigilante e seguir com esse alerta que Deus trouxe aqui através dessa mensagem. Não ignorar que Jesus está voltando. Lembrar que quem fez a promessa é fiel para cumprir e está atento, vigilante a todo tempo. Que Deus abençoe a sua vida.
Até uma próxima em nome do Senhor Jesus.